Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como mixar uma bateria acústica. Eu separei aqui como exemplo uma bateria contendo kick in, kick out, que são dois microfones captando o som do bumbo da bateria, um por dentro e outro por fora, caixa top, caixa esteira, quatro microfones de tons, tom 1, 2, 3 e 4, dois microfones de overhead, um do lado esquerdo e o outro do lado direito. Primeira coisa que eu faço quando eu pego uma música para mixar que contém uma bateria acústica como essa, é fazer a correção de fase de polaridade, mesmo que essa bateria tenha passado por alguma edição. Isso eu sempre vou conferir porque polaridade e fase pode interferir de uma forma bem agressiva na sonoridade de uma bateria acústica. Principalmente quando a gente tem dois microfones ou mais captando o mesmo som, a mesma peça. Nesse caso, a gente tem no bumbo e a gente tem na caixa também. Então, eu vou dar o play só para vocês ouvirem um trechinho dessa bateria sem nenhum processamento, sem nenhuma edição, do jeito que ela foi gravada. Aqui a gente tem o som com os volumes zerados e aí depois a gente vem realizando o processamento para depois comparar lá no final. Vamos ouvir aqui o kick in. Agora o kick out. Percebam que o som é completamente diferente, principalmente porque o microfone externo capta muito mais ambiência. Então vamos começar. Primeiro a correção de fase e de polaridade. A polaridade é o quê? Dois microfones captando a mesma peça, vou identificar se ambos estão com essa curvatura subindo e descendo juntas. Ou seja, aqui subiu, aqui desceu, aqui desceu. Se tivesse invertido, ó, vou dar um duplo clique, vou inverter a polaridade aqui, o que pode acontecer, aí o som fica completamente diferente. Ó. Vamos ouvir esses dois aqui. Agora eu vou voltar ao que era, que é o certo. Olha o som como é que mudou, incorporou mais. Então sempre façam essa comparação aqui, identificando visualmente, né, pela waveform. Caso contrário, vocês podem fazer essa alteração dessa maneira, por aqui, ó, ou fazer por aqui, ó, também dá certo. A gente tem uma inversão de polaridade na track. Outro detalhe, o som, ele vai acontecer isso, ó, isso é normal de acontecer. Você ter nos dois microfones o som chegando primeiro em um em relação ao outro. Por quê? Posicionamentos diferentes, o som chega primeiro em um em relação ao outro. Essa diferença aqui é uma diferença de fase. Ela quase sempre não precisa ser alterada, mas se você sentir que o som está um pouco áspero, não tá tão, o grave não está tão aveludado, tão encorpado, pode ser que você precise fazer uma correção. E aí você faz o seguinte, ó, posiciona o cursor aqui no início, tá vendo? Da waveform. A outra de baixo, você vai manter o Alt pressionado, vai arrastar e vai igualar. Aí o som provavelmente vai mudar um pouquinho. Ó. Vamos ouvir. O som ele já deu uma encorpada, um pouco mais aveludado, ficou melhor. Então, essa seria a parte de correção de fase e polaridade nos dois microfones de kick. Se só tiver um, você não precisa fazer nada disso que eu mostrei. Na caixa, a gente vai fazer quase a mesma coisa, só que a caixa é o seguinte, ó, vamos pegar a caixa aqui. Em relação à correção de fase, eu não faço na caixa, por quê? Porque o bumbo, você tem dois microfones captando, entre aspas, o mesmo som. Mesmo que um esteja interno, outro externo, você tem ali a intenção de captar o mesmo som do bumbo. Já o da caixa é um pouco diferente. O microfone de cima vai pegar o som da pele de cima, top, né? Que é um som totalmente diferente da pele de baixo, onde tem a esteira. Então o microfone de baixo está mais posicionado para pegar a esteira da caixa e dar aquele brilho, né? Aquele destaque no som da caixa. Então são sons diferentes. Então eu não faço a correção de fase, mesmo que ela ocorra. Que nesse caso a gente tem, é bem leve, mas eu não faço. O que eu faço aqui, e aí obrigatoriamente você vai ter que verificar isso, porque isso vai acontecer, é conferir a polaridade. Porque pensa o seguinte, dois microfones, um em cima e outro embaixo. Quando o baterista tocou na caixa, o que a pele da caixa fez? Desceu e depois subiu. Se desceu,
o microfone de baixo pegou a fase positiva e o microfone de cima a fase negativa. Quando a pele subiu, o microfone de cima pegou a fase positiva e o microfone de baixo a fase negativa. Então você tem uma inversão de polaridade. O que está acontecendo aqui, ó, onda subindo, onda descendo. Subiu, desceu. Então aqui você vai inverter a polaridade. E aí percebam que a diferença é super perceptível no som da caixa. Perceberam a diferença? Então, invertam por aqui ou dando um duplo clique e fazendo a inversão diretamente no arquivo de áudio. Feitas essas correções nos dois microfones de bumbo de caixa, o resto não precisa mexer, está tudo certo. Os microfones de overhead, eles precisam ser corretamente posicionados, com uma certa igualdade ali na distância, proporcionalmente em relação ao centro da bateria, que pode ser a caixa, por exemplo, para que você tenha a captação de uma maneira correta. Se for posicionado os microfones de qualquer maneira, não vai ficar legal. Agora a gente vai para a mixagem. Para a mixagem, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro eu vou fazer alguns agrupamentos aqui. Vou insertar algumas pistas a mais. E aí vamos criar aqui um grupo para o kick. Todos que tiverem dois sons na mesma peça da bateria, eu vou criar um grupo. Eu vou fazer um grupo aqui para a caixa. Tá vendo? Vou fazer aqui um grupo para os tons. E vou fazer também um grupo aqui para os microfones de ambiência. E fiz ali um grupo geral para a bateria. Vamos selecionar aqui uma cor igual para todo mundo. Aí eu tenho aqui, ó, seria o grupo, aqui o kick, aqui a caixa, aqui os tons e aqui o overhead. Pronto. Daí é o seguinte, vamos começar a mixar e aí a gente vai mudar de janela aqui, pressionar Ctrl M e a gente vai ficar transitando entre essas duas janelas. Antes da gente começar realmente a mixagem, caso você esteja gostando desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de produção musical, mixagem, masterização, produção de VS, eu tenho vários cursos que eu vou deixar o link deles aqui embaixo, vão aparecer aqui em cima também. E caso você queira adquirir alguma camiseta como alguma dessas que vocês estão visualizando na tela, com estampas voltadas para esse nosso nicho de produção musical, home studio, esse é um site meu em parceria com a Reserva, só selecionar a estampa, tamanho da camiseta, a cor da camiseta e adquirir aí o seu produto, é um site super seguro. Para a gente vir aqui finalizar a mixagem, vamos fazer o seguinte, ó, trazer o volume, todos eles para menos infinito, que a gente começa mixando com os volumes abaixados. Vou já insertar alguns plugins. Aqui no grupo geral da bateria, eu vou insertar aqui um Bus Compressor da SSL, que vai ser esse daqui, ou seja, um compressor de grupo. E aí o compressor de grupo geral da bateria, configuração é o seguinte, um ataque lento, entre 10 e 20 milissegundos, vou deixar 20, uma taxa de compressão, ratio, 1,5 ou 2, vou deixar 2, release no automático, makeup gain, que é o ganho de saída, 0 dB, o threshold, depois a gente vem abaixando para fazer a compressão. E vou insertar também um clipper, que seria ali uma espécie de um limiter, e depois vou explicar até a diferença para vocês. Vamos pegar aqui o da Isotope, o neutro, esse clipper aqui. Então vamos deixar ele aqui, insertado, o buzz vem primeiro, beleza. Vou insertar aqui no grupo geral do kick um equalizador. Vamos utilizar o ReEQ. E aí, ó, vou utilizar o ReEQ também no grupo geral da caixa. E aqui nos tons. E aqui também no grupo dos overhead. A gente vai fazer um processamento aqui bem simples para que seja de fácil entendimento para todo mundo. Então vamos lá. Mudei para cá, para essa janela. Vou trazer o grupo geral da bateria, do grupo aqui dos overhead, o grupo da caixa, do kick e dos tons. Os grupos vêm para cima. Vou deixar reproduzindo em loop
E agora vamos começar. Eu sempre começo a mixagem da bateria pelos microfones de ambiência. Porém, quando tem duas captações do bumbo e da caixa, eu primeiro vou nivelar o volume entre eles para depois trabalhar com eles agrupados, jogando ali no som da bateria como um todo. Então vamos aqui primeiro identificar o kick in e o kick out. Vamos lá. Vou deixar ele batendo o volume aqui entre menos 12 a menos 6, porque agora eu vou somar com o kick out. O som ficou bonito, não está clipando, está batendo aqui abaixo de menos 6 dBFS. Eu sempre começo com o som que é mais limpinho, depois eu somo com o som que está mais sujo, né, com mais ambiência. Vamos agora na caixa, aí vem aqui ó, no grupo do kick, traz para menos infinito. Na caixa a mesma coisa. Ó. Começo com o top, bateu ali ó, em menos 12, vou trazer a esteira. Ajustei ali, traz aqui o grupo para menos infinito e foi. Os tons, vamos selecionar aqui esse trechinho final que tem a execução dos tons, vamos deixar em loop. Tom 2, tom 3 e o surdo. Beleza, aí traz aqui o grupo dos tons para baixo também. Depois eu vou fazer a parte da imagem estereofônica, por enquanto não. E agora traz o overhead aqui para menos infinito. Os dois microfones de ambiência da bateria deixa em 0 dB. Traz aqui um para o lado esquerdo, o outro para o lado direito. Os que, né, mantendo essa coerência de como eles foram posicionados no momento da gravação. Não é de maneira aleatória, né? E agora a gente vai começar a mixagem mesmo pelos microfones de ambiência. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o início. Vamos lá. Vou deixar batendo aqui no máximo em menos 12, no máximo. Vou até abaixar um pouquinho. Por quê? A mixagem é um somatório de informações sonoras. Eu não posso já deixar todo mundo soando lá em cima, aqui na medição do master, porque quando eu for somar outro som, vai clipar. E eu tenho que entender também que a mixagem da bateria ela não pode estar com muito volume, porque depois vai entrar baixo, guitarra, violão, teclado, voz. Principalmente a voz, a gente vai precisar ter bastante volume aqui na medição para chegar com a voz. E aí o que acontece? Muita gente comete esse erro, já deixa lá no início da mixagem, tá começando pela bateria, já deixa com o volume lá em cima, depois começa a somar com os outros sons, começa a clipar, entra no desespero, sai baixando todo mundo, perdeu a coerência da mixagem, ficou uma bagunça. Então vamos lá. Agora eu vou começar a somar as peças individuais, vamos começar pelo kick. Caixa. E os tons. Os tons, ó, tem um detalhe aqui, ó. Vamos mover esse trechinho aqui, ó, dos tons. Perceba como é que tá pela captação dos microfones de ambiência overhead, o posicionamento dos tons em relação à imagem estereofônica, porque a gente vai se guiar por eles. Percebam só. Ó, tom 1 está mais ou menos centralizado, um pouquinho para a direita, aí o tom 2 vem mais para a esquerda, o tom 3 mais ainda, e o surdo bem na esquerda, porque faz aquele desenho ali do posicionamento dos tons na bateria em relação à captação dos microfones de ambiência. Então, ó, vou trazer uns 10% aqui ó, do tom 1 para o meu lado direito, tom 2 uns 10% para o lado esquerdo, aí o tom 3, uns 50%. Isso tudo, gente, vai variar de acordo com o som que vocês estiverem mixando. Estou mostrando aqui
o que acontece para essa bateria, para essa realidade. Vocês precisam entender tudo que está sendo dito aqui e aplicar na realidade de vocês. Não basta seguir exatamente o que eu estou mostrando, né? Aí isso daqui, ó, vou trazer uns 70% para cá, ó. Beleza. Aí vamos subir. Ó. Subir só um pouquinho surdo. E o tom 3. Com a bateria toda tocando de uma maneira harmoniosa, não tá clipando, ó, tá tudo legal? Vamos começar e perceba o seguinte, ó, tá com uma boa relação de sinal aqui para a gente poder somar o resto da música. Vim somando ali com os outros sons da música de uma maneira que não vá clipar. De qualquer maneira, a gente vai agora comprimir o grupo dessa bateria antes de equalizar, antes de qualquer coisa, vamos comprimir e depois vamos utilizar o clipper. Vamos comprimir aqui, ó. Percebam que quanto mais compressão, deslocamento aqui mais para a direita, ó, mais a bateria vai centralizando e ficando mais compactada, criando aquela famosa cola, né? Ó, vamos bypassar aqui. Vou liberar um pouquinho. Agora é o seguinte, o clipper ele funciona muito parecido com o limiter. O que o limiter e o clipper faz? Eles evitam, né, eles fazem com que aquele pico sonoro, o pico sonoro ultrapasse uma limitação que você estabelecer ali no threshold, evitando com que o som venha a clipar, bater lá no 0 dBFS. Só que qual a diferença? O limiter ele faz o seguinte, ó, o áudio vai ultrapassar, ele abaixa o volume. Entendeu? Ao abaixar, ele preserva a waveform, ele não danifica ela, porém reduz o volume. Então você perde pressão sonora, mas mantém integridade sonora, o som permanece o mesmo. O clipper ele vai fazer de uma maneira diferente. Ele não vai abaixar o volume, só que para evitar que esse áudio ultrapasse, ele vai criar uma onda quadrada. Ele vai cortar a onda ali, vai amassar a onda, fazendo uma onda quadrada, e isso gera uma distorção, uma saturação ali, que se for exagerado, você vai conseguir ouvir. Então a gente utiliza o clipper mais para conter esses picos sonoros sem perder punch, sem perder pressão no som que você estiver processando. O limiter você já utiliza quando você quer um som mais sem alteração, né? Mais cristalino nesse sentido, mas na qual você vai assumir que você vai perder um pouquinho o volume. Nesse caso de bateria, é mais interessante, para controlar esses picos, utilizar o clipper. Então vamos lá. Vou baixar aqui o threshold até ele segurar essas pontinhas, tá vendo? E aí perceba que pela medição não vai passar, ó. Tá batendo aqui em menos 12, eu acho. Não vai passar de jeito nenhum, porque ele está limitando, sem perder volume. Com isso, lá na masterização eu vou conseguir chegar com volume de uma certa maneira fácil, porque eu já estou controlando esses picos dentro da mixagem. Agora vamos equalizar para a gente finalizar. Para equalizar é o seguinte, ó, deixa a bateria tocando, vamos no kick. Você pode vir excitando as frequências. Ó. Ó, tirar um pouquinho desse médio. Ó. Aí o kick vai ficar mais definido. E vou puxar na banda 4 aqui, ó. Puxar um pouquinho da ponta. Isso é questão de gosto também, né? O kick ficou mais definido. Como estava antes. E com a equalização. É sutil, mas dá para perceber. Na caixa, a mesma coisa. Vamos lá. Ó, a caixa eu já posso aqui, ó, utilizar um filtro de high pass. Cortando ali em 100, mais ou menos.
E eu quero dar um pouquinho mais de corpo na caixa. Vou puxar nesse harmônica aqui, ó. A caixa incorporou, tá vendo? Como era antes. Os tons, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos selecionar lá um trechinho que os tons tocam, né? Pra gente não ficar aqui ouvindo onde não era para ouvir. E a equalização vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui um filtro de high pass, mas bem baixo, por causa do surdo. E vou puxar um pouquinho aqui, ó, para dar um pouco de corpo geral nos tons, ó. E vou tirar um pouquinho dos agudos por causa dos pratos. Posso até abaixar um pouquinho o volume. Agora, para a gente finalizar isso tudo, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. A bateria, ao puxar esse grave, né, da caixa, dos tons, um pouco também do bumbo ali, a gente deixou a bateria um pouquinho mais velada. Aí eu posso puxar um pouquinho dos agudos aqui nos microfones de ambiência, para exatamente clarear um pouquinho mais o som dessa bateria e enfatizar também o som dos pratos, né? Então, ó, vou puxar aqui, ó. E aí, ao fazer isso pelos microfones de ambiência da bateria, eu estou fazendo isso no som da bateria como um todo. Então, perceberam que a caixa vem com mais agudo, os tons vão vir com mais agudo, o bumbo vai vir com mais agudo. Por isso que eu não quis puxar muito lá nas peças individuais. Aqui tem um detalhe interessante que é o seguinte. Quando a gente faz o processamento em grupo, às vezes aquele som solado, ele não está soando da maneira que você quer, mas quando você junta ele com as outras informações sonoras daquele grupo, o som vai ficar bonito. Então, eu poderia puxar um pouquinho do agudo da caixa, mas não puxar diretamente na caixa. Puxar por aqui. Só que ao puxar por aqui, eu estou puxando para todo mundo. Por isso que dessa maneira que eu fiz aqui, o som clareou. Porque intencionalmente eu não fui puxando agudo nas outras peças da bateria. Porque eu quis puxar por aqui e aí a bateria abriu de uma maneira geral. Vamos mover aqui do início ao fim. Deu uma certa clipada aqui, eu vou só baixar. Tirar aqui menos 2 decibéis. Estava dando uma clipada aqui no grupo. Poderia utilizar um clipper aqui também, sem problema nenhum. Um limiter. Mas vamos deixar dessa maneira. Dinâmica controlada. O som da bateria está bem bonito. A mixagem, relação de volumes também. Pronta para a gente começar a mixar o resto da música e juntando os sons e ter um bom resultado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo se aprofundar nesses conhecimentos de produção musical, o link dos meus cursos vai estar aqui embaixo, junto com os links das minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, e também do meu site de camisetas. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui embaixo nas perguntas, que eu vou respondendo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço, até a próxima. Tchau!